Eu saúdo a todos que me ouvem com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Aqui sou eu, o irmão Rafael do Messiano, e neste vídeo, irmãos, eu vou estar falando sobre o arrebatamento e o porquê que eu acredito que o arrebatamento ele seja antes da grande tribulação. Eu vou estar usando aqui versículos bíblicos e vou estar fazendo algumas referências para explicar o arrebatamento antes da grande tribulação. Eu quero começar aqui falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmãos, no Novo Testamento, ele fala bastante sobre o harpazo, que é o arrebatamento. Eu quero estar lendo aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, que eu até separei aqui. Está escrito assim: depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, as nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, harpazo significa tirar com força, sequestro, significa tirar com rapidez. Agora eu quero estar colocando aqui um exemplo. Por exemplo, um pai salva um filho de ser atropelado com força e rapidez para livrá-lo do perigo. Irmãos, prestem bastante atenção. Se harpazo é tirar com força e rapidez, então, irmãos, por que Deus arrebataria a sua igreja no final da grande tribulação, sendo que o perigo já passou? Outro ponto que eu quero destacar aqui. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, a grande tribulação ela é tratada como o dia da vingança do nosso Deus. E ainda na Bíblia, a grande tribulação é tratada como a ira de Deus. Agora, eu faço aqui uma pergunta. Como pode, irmãos, um Deus justo querer se vingar da igreja que não está no pecado, deixando-a na grande tribulação? A Bíblia fala que o justo ele não perece com o ímpio. Então Deus dever-se-ia se vingar apenas dos desobedientes e dos pecadores. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo ele nos ensina que Deus ele não nos predestinou para a ira, mas sim para a aquisição da salvação. E aqui, irmãos, ele está falando diretamente com a igreja. Então perceba que quando ele fala diretamente com a igreja, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro, Deus ele não nos predestinou para a ira. E quando que a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra? Na grande tribulação. Outro ponto aqui. Em Apocalipse é falado sobre as duas testemunhas e sobre os 144.000 que pregarão a grande tribulação. Agora vamos parar para pensar um pouco. Por que, irmãos, Deus levantaria duas testemunhas e 144.000 para pregar na grande tribulação, sendo que a igreja ficaria aqui na terra, na grande tribulação, e a própria igreja poderia fazer isso? Porque se todo mundo vai passar pela grande tribulação, então a igreja também passaria. E se a igreja for passar pela grande tribulação, a própria igreja pode pregar na grande tribulação. Jesus, irmãos, ele nos ensinou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E temos muitos evangelistas aqui no Brasil e no mundo todo, claro que cada um aqui com o seu chamado. Mas se na grande tribulação Deus ele vai levantar duas testemunhas e 144.000, então é porque a igreja não estará mais aqui na terra. Enquanto o mundo vive 7 anos de grande tribulação, a igreja vive 7 anos no céu para se casar com Cristo, participar das bodas do Cordeiro e receber o seu galardão. Amém? Então, para finalizar, eu quero ler aqui Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que está escrito: assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. E essa grande tentação, irmãos, que há de vir sobre todo mundo, é a grande tribulação. E Cristo, ele vai nos guardar. Com toda certeza não vai ser aqui na terra, porque a terra vai estar inabitável. Pode até ter ali um deserto, mas vai ser para mulher. A igreja que for ser deixada para trás, essa igreja vai para o deserto. E as primícias sobem no arrebatamento com toda certeza. Amém? Então, eu tentei explicar aqui um pouco por que eu acredito no arrebatamento antes da grande tribulação. Que Deus abençoe a todos, que possamos levar, uma vida cristã justa perante os olhos do Senhor, se preparar para o arrebatamento, porque
Vai ser insuportável, irmãos, a grande tribulação. A palavra do Senhor diz que muitos procurarão a morte e não encontrarão, porque vai ser proibido a pessoa tirar a própria vida na grande tribulação. Vai voltar no tempo da lei. Então, que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. A paz.